própria, né? Um lugar para chamar de seu, você poder furar onde você quiser, se sentir seguro, porque se tudo der errado, pelo menos você tem um teto para dormir, né? Por exemplo, eu e a minha esposa, a gente já teve uma experiência no passado que eu vou compartilhar hoje, que a gente teve que, no meio do financiamento do imóvel, a gente teve que vender porque a gente não conseguia pagar. E não só isso, né? Tem muitos clientes que passaram pela minha mentoria e eles têm esse sonho em como chegar mais rápido lá, né? E eu consegui ajudar a montar esse plano para o sonho da casa própria. E no episódio de hoje a gente vai falar tudo sobre os números e as emoções envolvidas nesse sonho da casa própria. Mas será que ainda vale a pena comprar uma casa, um apartamento? Quando que vale a pena? Quando que eu vou tomar essa decisão? Será que alugar é jogar dinheiro no lixo? É melhor investir, financiar um consórcio? Enfim, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda aqui ao podcast da Finanças para Dois. E esse é um lugar em que eu trago de graça aquilo que as outras pessoas te cobram para ensinar. E nele você vai descobrir como construir mais riqueza na sua vida e aprender a gastar o seu dinheiro sem culpa e investir sem medo para conseguir aproveitar mais tempo de qualidade com a sua família. E eu acredito que o dinheiro ele foi feito para uma coisa e somente uma coisa, que é gastar. E a gente investe para que a gente consiga gastar não só hoje, mas amanhã também, né? E, bom, meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais e o meu trabalho com educação financeira e planejamento financeiro de famílias. E o episódio de hoje é o episódio número 34 e a gente vai falar sobre casa própria. Será que ainda vale a pena sair do aluguel? Enquanto isso, eu tô vendo que tem algumas pessoas entrando ao vivo aqui. Diga seu nome e a cidade de onde que vocês estão falando, que aí a gente já começa essa conversa. Eu quero que a conversa de hoje seja mais um bate-papo, né? Eu sei que tem muita gente que tem esse sonho, que quer conquistar esse sonho e, enfim, né? Estamos aqui para aprender juntos. E também as perguntas de vocês, isso faz com que o material fique mais rico também. Bom, e o episódio de hoje é para todas aquelas pessoas que têm o sonho da casa própria, seja você está financiando ou ainda está em dúvida entre comprar e alugar, ou quer sair do aluguel porque você não está satisfeito ou acha que você está jogando dinheiro no lixo. Né? Ou até se você tem um imóvel e você não sabe, por exemplo, se você vende, se você não vende, quando vende, o que fazer com esse negócio que está na sua mão, né? Seja porque você precisa do dinheiro, seja porque você, por exemplo, está crescendo a família e agora a gente precisa ir para um lugar maior. Então é disso que a gente vai falar hoje. Então eu vou começar contando uma história. Como que André e eu, minha esposa, né? A gente perdeu um apartamento, mas a gente teve que vender um apartamento no meio do financiamento, principalmente por conta de não conseguir pagar. Os maiores mitos que existem sobre a casa própria. Por que um imóvel ele é bom para o seu sucesso financeiro? 3 erros que a maioria das pessoas cometem quando elas tentam comprar a casa própria ou quando elas pensam em comprar a casa própria. E 5 formas práticas de você conquistar esse sonho de maneira mais tranquila. E você pode acessar todos os links que eu comentar, todos os materiais, inclusive esse episódio, lá em finançaspara2.com/024. Então, fica comigo até o final para você desvendar tudo que você precisa fazer e o que você não precisa fazer quando você for refletir ou investir ou seja financiar um imóvel. Tá? E também para que esse sonho ele não vire um pesadelo na sua vida. Tá? E se você gostou desse episódio, de alguma dica que eu dei por aqui, me manda uma mensagem lá em @finançaspara2 no Instagram, que eu vou me sentir assim, muito feliz de poder compartilhar esses aprendizados, essas dúvidas que vocês tiveram. E claro, né, todos esses desafios que a gente conversa por lá, tudo isso vira temas dos próximos episódios. Então, aproveita para curtir o vídeo. Quem está no Instagram, aperta no coraçãozinho. Quem está no YouTube, aperta no like aqui, dá um curtir no vídeo e compartilha com quem você acredita que pode se beneficiar desse conteúdo. Seguinte, quando eu conheci a minha esposa lá em 2013, né, ela tinha acabado de começar a financiar um imóvel para ela, né, que ela estava querendo se mudar. E eu acho que essa foi a melhor coisa na vida financeira que ela acabou fazendo, né, porque ela era um pouco descontrolada, né, ela não se preocupava muito em poupar. Então, ela
comprou um apartamento para poder ficar mais tranquilo, poder viver mais tranquilo, né, que eu acho que é o sonho de muita gente. Na época ela ganhava mais ou menos 2 vezes e meia mais do que eu, né, então a gente se conheceu, ela ganhava muito mais do que eu, e então o financiamento era muito mais caro. Só que nesse meio do caminho foi acontecendo, foi indo, né, indas e vindas, e a gente acabou morando nesse apartamento, e o que aconteceu, né? Chegou um dia que ela acabou perdendo o emprego dela e o meu salário era muito menor. E a gente viu que a gente não ia conseguir pagar. Eu vejo que isso que aconteceu comigo, né, é uma coisa que acontece com muita gente. É uma coisa que, assim, as pessoas, quando pensam em comprar um imóvel, é uma felicidade tão grande, é um sonho tão grande, que elas acabam não prestando atenção em algumas coisas ou alguns custos que são invisíveis. Ou até, por exemplo, já tive clientes que compraram um apartamento, mas não tinham dinheiro para reformar o apartamento inteiro, né? Ele estava na planta, então também não tinham mais crédito para conseguir pegar um empréstimo para financiar ali a obra, né? E tiveram que deixar a cozinha sem armário, o banheiro sem armário, né? Então tem que fazer aos poucos e tal, e não é legal, né? O negócio que você comprou para você, o negócio para ficar mais seguro. Então é uma conquista, né? E eu acho que, eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, ou com algumas pessoas próximas de vocês. Deixa um comentário, me manda uma mensagem falando se vocês conhecem alguém, né, que já passou por esse tipo de situação, ou que está pensando em comprar um imóvel e talvez, né, não esteja tão planejado assim. E se você já pensou em conquistar esse sonho, ficou naquela dúvida, né? Quando será que é uma boa hora para sair do aluguel? Será que alugar é jogar dinheiro fora? Se tudo der errado, pelo menos eu tenho a minha casa. Eu acho que isso também impede as pessoas de mover para frente, né? Porque quando você começa a ficar muito na teoria e nessas perguntas e nessas dúvidas, e claro que eu estou aqui para tirar essas dúvidas para vocês, mas quando você começa a ficar nessas dúvidas, você acaba não tendo tempo e agilidade, até um planejamento para que esse sonho aconteça. E aí vai chegar lá daqui 15, 10, 20 anos, e aí, né? Será que eu vou me arrepender de não ter investido, não ter começado a investir antes? Então é disso que a gente vai falar hoje. Tá? E, é claro, ainda dá uma insegurança se você não tem nada, né, para começar, não tem nada para ainda não conseguir, por exemplo, estou com todo o dinheiro parado na poupança, sobra, mas não sei se é suficiente, aonde que eu tenho que investir, né? Ou você está pensando em deixar para os filhos, ou até os seus pais, por exemplo, tem um imóvel que ele possa vir para você, mas será que esse imóvel é o imóvel que você quer morar, ou é o imóvel que os seus filhos vão querer morar, né? Existe muito uma cultura hoje em dia não, na verdade, nos últimos tempos, né, que é uma cultura de ter na sociedade, é uma cultura de posse. Então, para eu me sentir pleno, me sentir sucesso, eu preciso ter alguma coisa, né? E o sonho da casa própria foi meio que imposto na nossa cabeça de que isso tem que acontecer o mais rápido possível. E se você não tiver, mesmo que você tenha que financiar em 30 anos e pagar às vezes duas vezes e meia um imóvel, né? A gente precisa ter, pelo menos eu tenho um teto quando acontecer qualquer coisa. E como que a gente consegue evitar todas essas psicologias do consumo e o que a gente tem que priorizar na nossa vida? Eu sempre falo que a gente precisa gastar sem culpa e, bom, num imóvel a gente precisa pensar muito bem quando a gente vai fazer esse planejamento, esse investimento para começar a conquistar esse sonho, né? Não é simplesmente eu quero comprar um imóvel, vou lá no banco, eu pego um empréstimo e consigo. Tá, mas e aí, né? Será que eu vou ter dinheiro para as próximas reformas? Eu vou ter um dinheiro para, por exemplo, manutenções desse imóvel? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E eu queria ensinar para vocês um conceito muito importante, se você tem esse sonho da casa própria, que é o seguinte: um imóvel ele é considerado um ativo de renda variável. Renda variável? Como assim? Eu falei um pouquinho sobre isso no episódio 22, sobre renda variável, mas eu vou repetir muito rapidamente só para vocês entenderem. O que significa renda fixa? Renda fixa é quando você disponibiliza um contrato, né? Você faz um contrato, você empresta o seu dinheiro, seja para uma empresa, para uma pessoa,
e ela vai te devolver com juros. Não existe crescimento de patrimônio, qualquer coisa, é simplesmente um retorno de juros. Que a renda fixa é um empréstimo, né? Se a gente olhar na visão do banco, ele também está tendo uma renda fixa quando ele empresta, né, o dinheiro para uma pessoa, seja para comprar uma casa, enfim, fazer uma reforma, comprar um carro, né? Então, ele tem um contrato que existe uma taxa ali, ou seja pré-fixada, ou, na verdade, a renda fixa é um nome muito ruim, mas isso significa que a forma de rendimento é fixa. Não necessariamente o rendimento vai ser fixo. E renda variável, a definição dela é que não existe um contrato, ou a gente não consegue saber exatamente quanto que aquele ativo vai render ou não vai render. Existe um mito muito grande de que os imóveis sempre sobem de valor, mas não é verdade. Né? No Brasil subiu muito de valor porque a gente estava em crescimento. Né? Agora, com a crise chegando, faz anos que, pelo menos os indicadores de imóveis mostram que a gente está meio num patamar estagnado, até caindo em alguns momentos também, né? Esses preços. É claro que um imóvel, um lugar específico pode ter subido, o outro caiu, né? Mas da média está bem estagnado, tá? Faz alguns anos já. E um ativo de renda variável, a gente pode ganhar dinheiro de duas formas. Primeiro, são dividendos, aluguéis, né? Que é uma renda que vai gerar através daquele ativo. E uma outra forma é da valorização do preço. Que é, por exemplo, comprei um apartamento ali de 100 mil reais, vendi por 200, eu ganhei essa valorização. Não existe juros, né? Existe a valorização do imóvel, seja porque, por exemplo, eu fiz uma reforma ou construir um shopping lá perto e o meu imóvel subiu de valor, enfim. Tá? Mas a gente precisa pensar que, né, por ser um ativo de renda variável e um ativo de risco, né, ou seja, é um ativo arriscado. A gente colocar todo ou a maior parte do nosso valor, do nosso patrimônio, em um lugar que está imobilizado, é exatamente o que muita gente acaba não quebrando, mas entrando em algumas enrascadas. Tá? Então, tem alguns momentos que são específicos para você, por exemplo, alugar, depois você vai e compra, junta um dinheiro, né? Eu vou falar em detalhes, tudo nessa aula, tá? E, claro, né, é uma segurança, né? Mas é uma segurança mais psicológica do que uma segurança financeira, ou uma segurança, por exemplo, porque o que as pessoas falam, né? Elas falam assim, se eu perder meu emprego, eu perder tudo, pelo menos eu tenho um teto para dormir. Só que se você perdeu tudo, como que você vai pagar esse imóvel? Se ele não tiver financiado, por exemplo, como que você vai conseguir fazer as futuras reformas e melhorando esse imóvel? Como que vai acontecer isso? Então, é disso que a gente vai falar hoje, né? Essa segurança. Mas e tem uma coisa importante nessa coisa de segurança psicológica, porque a gente precisa levar em consideração. Nós somos pessoas, nós somos. Eu sempre falo que qualquer decisão a gente precisa levar não só o lado financeiro, mas o lado emocional também. Né? O lado de você se sentir seguro, de você se sentir valorizado, aquele sentimento de conquista, né? Que é muito bom para você seguir em frente. Né? Você conseguir ter um objetivo, isso é muito legal. Tá? Eu acredito que um imóvel é ótimo para o seu sucesso financeiro, só que quando ele é comprado de uma maneira certa e no momento correto. Tá? Porque eu já vi muitas vezes, já fiz várias vezes uma simulação de que comprar um imóvel, por exemplo, você consegue comprar em um terço do tempo. Será que você sabia disso? Então, bom, fica comigo que a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Uma vez uma cliente ela chegou para mim e ela falou assim, olha, eu quero contratar a sua consultoria para eu comprar um imóvel. Só que eu preciso saber de uma coisa que é muito importante. Você não é daquele time que alugar ou comprar é errado e que a gente deve alugar para sempre, porque senão eu vou embora. Né? Não faz sentido eu vir aqui, né, querendo comprar um imóvel e você tem que ficar tentando me convencer de que eu preciso alugar. E na verdade, o que acontece? Eu sempre jogo no time do cliente, né? Que foi exatamente o que eu falei para ela. E o sonho do cliente é comprar um imóvel, eu vou fazer e vou bolar um plano junto com ele que seja factível para ele conseguir chegar lá mais rápido. Mas, claro, sempre dentro do possível e mostrando prós e contras desse caminho, do que consegue fazer, do que não consegue fazer, aonde que tem que investir, aonde não investir, porque também é importante a gente saber onde não investir, né?
Existem os 3 mitos, eu diria que são os 3 maiores mitos quando a gente pensa em comprar uma casa própria, em comprar uma casa pra gente, né? Seja uma casa ou um apartamento. Tá? Primeiro é pensar que simplesmente comprar uma casa ou financiar uma casa já vai te dar uma segurança financeira. Né? O imóvel, sim, ele te dá uma segurança, mas, como eu falei, ele é uma segurança mais psicológica, de conquista, de sucesso, né, de status. E aí eu queria propor vamos supor que você está lá pagando seu financiamento, você não tem nenhuma reserva e perdeu o emprego. Como aconteceu com um cliente meu no ano passado. Se você atrasar 3 parcelas, o banco ele pode pegar esse imóvel e vai vender no leilão, você vai perder todo o seu dinheiro, né, e todo o patrimônio que você investiu. Esse cliente, assim, esse casal de clientes, na verdade, eles tiveram que se desdobrar ali para fazer renda extra, Uber, e trabalhando em 3 trabalhos, né? Foi bem desgastante para que simplesmente eles conseguissem pagar esse imóvel financiado. Bom, eu vou contar uma história agora, né, que é da Joana e do João, tá? Que eles financiaram um apartamento para crescer a família, ou seja, eles falaram assim, eu quero financiar um apartamento que ele seja maior, que ele vai ter 3 quartos, porque a gente quer ter 2 filhos. Né? E eles estavam recém-casados ali, tinham mais ou menos 2 anos de casados, e eles queriam financiar um imóvel. Naquela época ainda existia os atendimentos presenciais, né, que eu fazia no meu escritório, mas, enfim, eles chegaram e a frase que a Joana me disse, ela foi mais ou menos o seguinte: a gente pensa no longo prazo, sabe? A gente quer comprar um apartamento de 3 quartos porque a gente quer ter 2 filhos. E se a gente não comprar agora, a gente não vai conseguir juntar dinheiro e a vida pode acontecer. E também não quero ficar mudando depois que, por exemplo, eu tive o primeiro filho, depois eu vou mudar para uma segunda casa, depois para uma terceira casa. Né? Então, todo esse desgaste eu não quero fazer. Esse pensamento não está errado, né? Eu penso assim também. Na verdade, eu pensei assim também no começo da minha vida. De ter um apartamento maior, né? Você financiar agora, e depois as parcelas vão diminuindo, você vai crescendo o seu patrimônio e você consegue recuperar esse tempo perdido. Só que a gente precisa dar um passo para trás, né? E olhar assim a situação por completo. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, é um casal jovem, né, recém-casados ali, provavelmente mais ou menos nos seus 30 e poucos anos, e provavelmente eles vão ser muitas vezes promovidos, podem até mudar de empresa, até mudar de carreira, mudar de cidade. Né? Eu já tive clientes, por exemplo, que cada um tinha um imóvel financiado e eles foram morar fora do Brasil. E tem aquela correria de sair e deixa outras pessoas aqui com um documento que ele pode vender para você, enfim, né? Tudo uma dor de cabeça. E esse casal, por exemplo, eles estavam querendo fazer um financiamento que ia ocupar de 30% a 40% da renda deles, porque eles estão no início de carreira. Né? Claro, eles têm bastante chão aí para crescer a renda, mas no início de carreira, você colocar uma parcela tão alta de um negócio que vai durar por bastante tempo, por mais que tenha FGTS, tenha outras coisas, às vezes bônus, né? Ou aumentos de salário nesse meio do caminho. Não é assim, né? Na verdade, não é só isso que a gente precisa pensar. Quando a gente pensa, ou a gente vai pensar nesse apartamento, é um sonho tão grande que a gente acaba ficando meio cego, assim, né? E não consegue olhar para os lados e falar assim, eu estou olhando só a parcela. A parcela a gente consegue pagar, mas e o resto? Né? Será que eu consigo mobiliar hoje 3 quartos ou 2 quartos, ou vai ficar 2 quartos nessa casa sem ninguém usando? Como que vai acontecer tudo isso? Né? E aí o que acontece, né, com esse tipo de pessoas que eu já peguei lá na frente, que já estava com o imóvel financiado e não consegue poupar, deixa de investir, deixa de aproveitar a vida, né? Então fazer viagem, se capacitar, por exemplo, fazer um MBA, um curso de inglês, ou aprender a investir mesmo para poder multiplicar o patrimônio. E quando quanto mais cedo a gente começa a investir, mais os juros compostos vão trabalhar para a gente. Então a gente tem que levar isso em consideração. Claro, esse é um sonho para a gente, vamos pensar em tudo que vai acontecer, né? E pelo menos
ter um planejamento mais de longo prazo para tomar essa decisão e ela não virar um pesadelo na nossa vida, tá? E uma segunda história aqui é daquele casal que cada um tinha um imóvel, né? Eles estavam namorando, cada um tinha um imóvel e eles foram morar fora. Um deles recebeu uma proposta e foi morar fora do Brasil. E aí, né? O que fazer com esses imóveis? Eles não conseguiram vender, depois aí teve que viajar, aí deixou os documentos com outras pessoas, enfim, né? E tem outro pensamento que é o seguinte: quando você compra, né? E pensando nessa segurança financeira, quando a gente compra um imóvel, a gente sempre pergunta, né? Pelo menos eu tenho uma coisa minha, né? Mas só que a gente tem que pensar, a gente está criando raízes em um lugar. Se a gente tem ainda uma história pela frente para conseguir crescer, se a gente fixar uma raiz, é mais difícil de sair, né? A gente, né, fica... enfim, é mais difícil da gente conseguir vender e às vezes demora, né, para a gente vender no preço que a gente quer, ou a gente não consegue vender no preço que a gente quer. Então, tem todas essas coisas que a gente tem que levar em consideração, tá? E o que realmente dá segurança financeira são duas coisas. A primeira coisa é investir sem medo regularmente. Então, se você investir todos os meses, da maneira que eu ensino para vocês, e gastar sem culpa, essas duas coisas são as coisas mais importantes que você tem para fazer, que vão te dar segurança financeira. É gastar mais nas coisas importantes, gastar menos nas coisas menos importantes e investir, né? Você tirar o seu dinheiro, deixar lá ele rendendo para que você consiga gastar sem culpa amanhã também, tá? E o segundo mito que eu acredito que tenha nos imóveis, né? Ou quando a gente pensa em comprar um imóvel, é acreditar que os imóveis sempre se valorizam. Existem notícias, né? Mas não existe nenhum estudo que fala... Na verdade, existem estudos, mas as notícias falam que os imóveis se valorizam com a inflação no longo prazo. Só que alguns estudos mostram que isso não tem nada a ver. Na verdade, não dá para prever, porque é um ativo de renda variável, né? E esse mito, ele vem da ideia de que porque os contratos de aluguel, por exemplo, eles aumentam conforme a inflação ano a ano, então isso refletiria na valorização do imóvel também. Só que tem tantos fatores que influenciam num imóvel que não é somente o aluguel, não é somente, né, o tamanho ou qualquer coisa que vai influenciar nesse preço. São muitos fatores. Então, por exemplo, vamos supor que você comprou um apartamento ou uma casa e do lado ou na frente construíram um minhocão aqui em São Paulo, né? Aquele viaduto elevado que passa no meio da sua casa, as pessoas estão passando de carro, elas olham você tomando banho. Seu apartamento caiu de valor, assim, muito, né? Ou, por exemplo, construir uma cadeia numa cidade próxima, que isso aconteceu já com um cliente. E aí, esse imóvel também se valorizou, as pessoas começaram a mudar dessa cidade, ou chegaram pessoas, né, para ficar mais perto dos familiares, enfim. E tem exemplos menos comuns que eu já ouvi, né, que as pessoas deixam de comprar, ou o imóvel ele acaba se desvalorizando, porque uma pessoa morreu lá dentro, né, enfim, e aí tem pessoas que não querem comprar, né, então também pode demorar um pouco mais, você não pode conseguir vender pelo seu preço, ou a família quebrou, ou seja, a família foi à falência e precisou vender muito rápido. Então, existe um conceito, né, às vezes na cabeça das pessoas, que porque uma família ela esteve quebrada, ou ela faliu e morava naquele imóvel, aquele imóvel está, entre aspas, amaldiçoado ali, enfim, desde questões mais psicológicas até questões mais racionais, né, de construir um shopping vai ficar melhor, vai construir um metrô perto, construir uma cadeia, construir um viaduto, enfim, tá? E o terceiro é acreditar que a casa própria é um investimento. A casa própria não é um investimento, ela é construção de patrimônio. E essas duas coisas são diferentes. Para eu explicar isso, eu preciso explicar o que é ativo e o que é passivo. Tá? Então, ativo, a gente coloca o nosso dinheiro pensando num retorno financeiro, e passivo, a gente coloca o nosso dinheiro, a gente compra um bem que vai gerar custo para a gente, ou seja, vai tirar o nosso dinheiro. Pensando na casa própria, a gente está tirando o dinheiro do nosso bolso. Por mais que, por exemplo, não, mas ele está quitado, eu não pago nada. Paga manutenção, você paga todos os outros custos. Se você estivesse investindo e alugando, por exemplo, um imóvel,
você não teria todos os custos, por exemplo, de IPTU, de luz, de gás, de condomínio, né, e outros custos, que é quem está morando que vai pagar, tá? Então, e pensando um imóvel que a gente compra para investir, para alugar, é um ativo. Um imóvel que a gente compra para morar é um passivo, tá? E se a casa própria não é investimento, o que é investimento? É exatamente isso, né? A gente pensar que a gente está colocando nosso dinheiro para ter um retorno financeiro, construir riquezas financeiras. Então, um exemplo, né? Poupança, um tesouro direto, um fundo imobiliário, ações, tudo isso são investimentos que a gente está pensando em ter um retorno financeiro. E até um imóvel que a gente seja comprando para reformar e vender, seja um imóvel que a gente está comprando para alugar e a gente receber esses aluguéis, tá? Não estou dizendo que um imóvel, por ser um imóvel para alugar, ser um investimento, não quer dizer que ele é um bom investimento. Pode ser, é claro que a gente precisa saber avaliar o que é um bom investimento, o que não é um bom investimento, tá? E quando a gente pensa em comprar para morar e comprar para investir, são duas coisas totalmente diferentes. Hoje eu vou falar mais sobre comprar para morar, tá? Ou seja, da casa própria, para a gente morar, se sentir tranquilo ali. E é claro que a gente não investe pensando na rentabilidade, tá? Então a gente sempre investe pensando no nosso objetivo, ou seja, para que a gente está colocando esse dinheiro? E aí a gente usa os investimentos e toda a nossa carteira de investimentos para chegar lá mais rápido. Então, por exemplo, comprei um imóvel para investir e eu quero ter uma renda passiva ali para mim, né? A gente tem que... Essa é uma das formas, né? Você pode colocar num fundo imobiliário, numa previdência privada. Então, tem vários ativos que você coloca o seu dinheiro e você vai receber uma renda ali todo mês. Tá? E o que é construção de patrimônio? Construção de patrimônio, ele engloba os investimentos, só que ele é um pouco maior também. Porque, por exemplo, faz parte do meu patrimônio o meu carro, minha moto, né? Minha bicicleta, às vezes, meu apartamento, né? O que eu moro. Só que isso não é um ativo, isso não é um investimento, é um bem de uso, ou seja, é um passivo. Né? Então, a construção de patrimônio é o seu patrimônio como um todo ali, não é simplesmente só as coisas que vão crescer, né, e que estão rendendo alguns juros ou alguma coisa. Né? Os bens de patrimônio são os bens que são os seus ativos mais os seus passivos. Tá? Então, quando a gente pensa em construir patrimônio, a gente está pensando em aumentar os bens da família com um ou mais objetivos específicos, né? Então, seja, por exemplo, status, porque eu quero comprar um imóvel e me sentir bem, ou me sentir, né, ter um status de dono do imóvel ali, né? Ter uma vida mais confortável, uma sensação maior de segurança, que eu falei agora há pouco. E aqui entra, né, por exemplo, um imóvel de moradia, um imóvel de veraneio, né, que a gente vai para a praia lá, né, passear também, é uma construção de patrimônio. Né, uma reserva financeira, mesmo que a gente vá usar para, por exemplo, fazer uma viagem, para trocar um carro dali um ano, 2 anos. Isso também faz parte da construção de patrimônio, porque é um prazo tão curto que a rentabilidade, a gente não pode contar muito com isso, porque a gente precisa desse dinheiro num curto espaço de tempo. Tá? Mas nada de errado com isso, tá? Nada de errado com construir patrimônio, nada de errado, e tudo certo, na verdade, em construir patrimônio junto com investimentos. Então, fazer estas duas coisas para que você consiga gastar o seu dinheiro sem culpa hoje e amanhã. E o pulo do gato é que você precisa ter investimentos para manter esse patrimônio que está sendo construído. Tá? Então, se você não tiver investimentos, não tiver uma reserva, e, por exemplo, você tiver lá a sua casa, mas você não conseguir, perder o seu emprego, perder a sua renda, né, acontecer alguma coisa, se você não tiver investimentos, como que você vai continuar mantendo esse patrimônio? Comenta aqui se você está com mais cabeça de investidor ou mais cabeça de construção de patrimônio, tá? Para saber também se vocês têm alguma dúvida com relação a esse assunto. E eu acredito que um imóvel ele é ótimo para o seu sucesso financeiro. E não é para você pensar que imóvel é ruim, como várias pessoas falam por aí. Eu acredito mesmo que ele é bom para o seu sucesso financeiro, porque ele proporciona uma sensação de segurança, uma tranquilidade muito grande nas pessoas, né? Tem um propósito. Então, às vezes, uma família inteira ali se desdobra ou faz algum sacrifício, alguma coisa, para conseguir conquistar esse sonho em conjunto,
né? Isso une muitas pessoas, muitas famílias. Eu vejo que no sonho dessa casa própria, eles acabam deixando ali, aprendendo a investir, aprendendo a poupar dinheiro e trabalhando, às vezes, uma renda extra, alguma coisa, né, para poder comprar esse imóvel. Né? Eu lembro, por exemplo, da minha mãe, que quando ela estava com quase com 50 anos, alguma coisa assim, ela queria ter o consultório dela. Assim, ela é médica, né? Ela queria ter o consultório dela. E ela falava, nossa, eu vou me sentir muito realizada. Eu via isso com um brilho nos olhos, né, dela, de ter esse consultório para finalmente ela não precisar, né, porque várias vezes durante a vida dela, ela, por exemplo, estava num consultório alugado, numa salinha alugada, e mandavam ela, o proprietário falava, não, agora eu vou usar. E ela tinha que mudar de endereço. E quando você tem um lugar, né, você principalmente médico que atende num lugar, você muda para um endereço diferente, aí às vezes a pessoa já fica longe para os seus pacientes, para os seus clientes, então não é legal, né? O legal é você, o melhor na verdade, né? Pelo menos na experiência com ela, é manter um mesmo endereço para essa clientela ficar, voltar, né? Porque às vezes você está mudando para um outro bairro e aí para ir, né, tem que atravessar uma avenida, vai ser muito trânsito, e eu vi que, assim, foi um esforço de família, né? Claro que teve... tudo foi dela, né? A conquista dela, mas a gente via, né, ela saindo para trabalhar no domingo, ficava o dia inteiro, às vezes no fim de semana, para conseguir juntar o dinheiro para dar, né? E comprou o apartamento e pagou sem financiamento, né? Claro, tem um planejamento e foi pagando. Se qualquer coisa tivesse dado de errado, não sei o que iria acontecer, mas deu certo. Então tem casos que dá certo também. Tem casos que você consegue comprar esse imóvel com tranquilidade, às vezes fazendo um esforço ali momentâneo, né, para conseguir conquistar isso. Né? Eu vejo que as pessoas usam esse imóvel, essa motivação para investir melhor. Né? E aí quando compra o imóvel acaba meio que se acomodando. Né? Mas a gente tem que pensar em também construir mais riquezas também. E aí por isso que eu acho que é um ótimo... o imóvel é um ótimo objetivo para o seu sucesso financeiro. Né? Porque você aprende tantas coisas quando você está guardando dinheiro, quando você está pagando ali. Então faz muito sentido trabalhar para conquistar esse sonho. Né? E aí a gente precisa pensar quando que a gente começa a refletir entre comprar e alugar. Porque assim, né? Hoje eu estou no aluguel e parece que eu estou jogando dinheiro fora, ou eu estou pagando, por exemplo, o financiamento do proprietário aqui do imóvel. Como é que a gente vai pensar isso? Para a gente ponderar entre comprar e alugar, a gente tem que pensar na flexibilidade que o aluguel te traz. Então, por exemplo, naquele casal que eu contei, né, ou nos casais que eu contei, que foram para fora, que eram novos, e, por exemplo, o salário ele começa muito baixo, né? A gente vai crescendo conforme a gente vai crescendo nossa carreira e melhorando e sendo mais capaz. E uma pessoa que é mais jovem, ela tem um salário menor. Então, ela pega um financiamento no começo. Esse financiamento ele vai ser tão alto que às vezes chega a ser 30%, 40% de tudo que ela ganha. E aí não sobra dinheiro para investir. Né? Não sobra dinheiro, às vezes, para fazer uma reforma. Não sobra dinheiro para passear, para conhecer outros lugares, viajar, fazer as coisas que essa pessoa gosta. Então, o aluguel, em um momento, ele traz essa flexibilidade para você tomar outras decisões. Né? E aí, o que significa comprar um imóvel? A gente também tem que pensar não só no significado financeiro, ou no significado de sucesso, ou essa tranquilidade psicológica que traz um imóvel próprio, mas a gente está fincando as nossas raízes ali num determinado lugar. Por que eu falo fincar aquelas raízes, né? Porque o imóvel ele é um ativo sem liquidez. Ou seja, se você quiser vender o seu imóvel amanhã, ele vai demorar, ou você vai ter que abaixar muito o preço para você conseguir vender rápido, ou para você vender no preço que você quiser, ou que você quer vender, ele vai demorar um tempo maior. E aí é isso que acontece, né? Você não tem essa flexibilidade que o aluguel te proporciona. Então, assim, se você é jovem é duro, né? Às vezes está num momento de construção de riqueza e está começando a vida, acaba fincando ali seus pés num lugar só,
e para passar para frente como que isso vai acontecer, né? Quais são os próximos passos que a gente vai pensar. E quando a gente quer comprar, a gente quer ter a casa do jeito que a gente quer, poder furar onde a gente quiser, né? E o aluguel ele acaba sendo uma estratégia no momento que vai servir de suporte para construir riquezas financeiras e investimentos e conseguir trazer mais tranquilidade em um determinado momento. Chegando num segundo momento, num momento posterior, você já vai ter o dinheiro, os juros compostos já vão estar trabalhando ali para você também, e você consegue usar esse resultado, seja para dar uma entrada maior, seja para você conseguir, por exemplo, investir ou até comprar um imóvel à vista, né? Eu já fiz várias simulações que se você comprar um imóvel, você alugar um imóvel, né, e você tiver o dinheiro da parcela, eu vou falar um pouquinho mais para frente exatamente como que funciona isso, mas se você investir essa diferença entre o financiamento e o aluguel, você consegue comprar o mesmo imóvel que você mora hoje de 7 a 12 anos, mais ou menos. Então, dependendo do valor, você consegue fazer isso em menos tempo do que você faria se você estivesse financiando. Claro, com investimentos mais inteligentes. Existem 3 visões antigas sobre comprar um imóvel próprio que te deixam, às vezes, numa cilada ou numa sinuca de bico. Primeiro é pensar que o imóvel é meu, que ele está no meu nome, né? Então tá tudo tranquilo. Isso, querendo ou não, é uma forma da gente valorizar nosso ego, nosso status, porque o imóvel ele só vai ser seu depois de você pagar o financiamento. E a gente vive nessa cultura, né, que eu falei, nessa cultura de ter, nessa cultura de posse, e o aluguel ele pode ser uma estratégia em um determinado momento. Então, e a gente pensando assim numa questão mais espiritual, numa questão mais, né, se a gente está nesse mundo de passagem, por que a gente quer ter tantas coisas? E não simplesmente aproveitar o nosso momento que a gente está aqui. Então, por isso que existe esse balanço, né? Aí estou entrando um pouco mais numa visão mais espiritual da nossa vida, para a gente refletir, que a gente está só de passagem nesse mundo. Então, por mais que ele esteja no seu nome, depois que você não estiver mais aqui, o que vai acontecer com esse imóvel? É claro, vai passar para os seus filhos, vai passar para os seus herdeiros, mas e o momento que eu estou aqui? Eu estou construindo e estou conseguindo aproveitar, né? E o imóvel, o outro pensamento mais antigo é que um imóvel ele é de tijolo, né? Eu consigo pegar, não é como um investimento que eu não sei onde está. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa nas mensagens, né, lá do Instagram, e ela falou que ela queria aprender sobre investimentos, porque não dá para saber onde está aquele negócio. Eu coloco lá meu dinheiro, e aí, né? O que eles vão fazer com esse dinheiro? Por que rende? Por que não rende? Né? Eu não consigo saber nem se está no meu nome. Na verdade, consegue sim. Tá? É claro que todas as maiores corretoras e bancos, o dinheiro está no seu nome. Se ele quebrar, ou aquele investimento quebrar, aquele intermediário quebrar, você tem, em alguns casos, uma segurança de vai ter o seu dinheiro de volta, ou até se você simplesmente mudar o investimento de corretora, por exemplo, se a corretora quebrar, e você consegue usar pegar aquele dinheiro, enfim, ele vai continuar rendendo normalmente, né? Então, ele também está no seu nome, né? Não é simplesmente porque um é de tijolo e o outro é um papel ou até um certificado ali na internet que ele não está no seu nome, tá? E o terceiro pensamento, que é a principal forma de construir patrimônio porque eu não sei investir. E aí assim, né? Eu vou te dizer que para minha mãe deu certo, para minha esposa deu certo por um tempo, mas também, né? Porque a gente estava junto e a gente conseguiu fazer esse planejamento e conseguiu vender rápido também, né? Foi uma sorte que a gente teve de conseguir vender rápido aquele apartamento. Em menos de um ano a gente já tinha conseguido vender por um preço muito abaixo do que valia, né? Mas também a gente não ia conseguir ficar pagando por muito tempo. Então a gente teve que tomar uma decisão muito difícil, né? De vender uma coisa pelo preço por menos do que vale. Mas foi uma época bem difícil, a gente teve que, enfim, vender carro, com uma pitada de sorte ali a gente vendeu em um ano. Mas foi um baita aprendizado que eu trago aqui para vocês. E eu quero trazer uma história da Paula e do Guilherme, que eles compraram um apartamento para alugar e guardar dinheiro, né, porque eles não sabiam investir. Eles são um casal de São Paulo que compraram um apartamento numa cidade aqui próxima.
e eles não conseguiam ver o imóvel, né? Eles compraram na planta e a ideia era, eu não sei investir, a gente não consegue guardar dinheiro, se a gente tiver um boleto, a gente vai pagar, e a gente vai pagar o imóvel ali, tá tudo tranquilo, depois a gente vai alugar, o vendedor, né, o corretor ali falou pra gente que o aluguel seria maior do que o financiamento, então tá tudo certo. Chegou, o imóvel ficou pronto e demorou 6 meses para alugar, porque o aluguel estava muito caro. Era um apartamento que eu acho que tinha 6 torres, assim, mais de 400 apartamentos dentro do condomínio, e esses clientes não souberam avaliar, né? A gente não é especialista em imóveis para conseguir comprar. E comprar um imóvel é um risco muito grande, porque você está apostando, às vezes, o dinheiro da sua vida num lugar só. Tá? Então, eles não tinham reserva e ficaram, durante esses 6 meses, penando ali para conseguir pagar o financiamento. Né? Não é um negócio... O negócio que parecia uma ótima oportunidade lá no começo acabou sendo um pesadelo para eles, assim, que não conseguia dormir, ficava muito preocupado com essa situação. E, por sorte também, eles conseguiram vender esse imóvel, eles conseguiram alugar esse imóvel, desculpa. Eles conseguiram alugar esse imóvel, só que não conseguiam pagar o financiamento. Por mais que os valores eles eram próximos, o aluguel ele tinha imposto, ele tinha a comissão da imobiliária que eles também não levaram em conta, eles levaram em conta simplesmente o valor bruto. Então a gente tem que pensar nessas coisas quando a gente vai pensar em construir patrimônio e crescer. Tá? E existem 3 erros. Tá? Antes de eu falar sobre as 5 formas de você conquistar a sua casa própria, eu queria falar 3 erros que as pessoas cometem quando elas pensam em comprar. Primeiro é achar que um imóvel, um apartamento vai salvar a sua vida e vai ser tudo lindo e maravilhoso. E aí acaba esquecendo do que eu chamo de custos invisíveis. Então, por exemplo, se você vai morar... As pessoas falam, né? Não, eu vou morar numa casa porque eu não preciso pagar condomínio. Só que uma casa, se ela for sua, você precisa ter manutenção. Então, mais ou menos o valor de um condomínio você tem que guardar por mês simplesmente para fazer pequenas reformas, seja para fazer grandes reformas. Quando você mora num apartamento, existe lá dentro do condomínio, pelo menos no meu tem, que é fundo de reserva. É para que, se o condomínio precisar de alguma coisa, né, ele tem uma reserva, tem um dinheiro para conseguir fazer essas pequenas reformas, sem precisar chamar uma reunião com todas as pessoas do condomínio, todos os proprietários, e falar, olha, a gente precisa... a piscina está vazando, a gente precisa fazer uma reforma, e aí para aprovar demora tanto tempo. Não, vai lá e conserta, né? É claro, tem algumas coisas que precisam de reunião, dependendo do condomínio, mas para algumas coisas não precisam, e aí esse fundo de reserva vai ser usado. E a mesma coisa para a gente, né? E se você mora num apartamento, também, né? Você está pagando para um fundo reserva no condomínio, pague um fundo reserva na sua casa, no seu apartamento, tá? Então, não vai ser tudo maravilhoso. Por que você comprou sua casa? Ele é uma consequência. Né? A casa virar um sonho e tudo ser bom, né? É uma consequência de como que a gente está levando a vida. E outro erro que eu vejo é comprar um apartamento perto do trabalho simplesmente porque você mora longe. Por exemplo, comprei um apartamento que é perto do meu trabalho atual. Só que aí está no começo de carreira, já aconteceu isso outras vezes, que você comprou o apartamento e dali, sei lá, 1 ano, você muda de emprego, você recebe uma proposta para trabalhar no exterior, até é demitido. E aí você arranja um outro emprego em outro bairro, em outro lugar. O aluguel dá essa flexibilidade. Tá? Então, se você não tem uma segurança de que você vai ficar naquele emprego, naquele imóvel, por pelo menos 10 anos, eu falo que é um investimento para 10 anos, ou pelo menos um planejamento para 10 anos. Se você não sabe, aluga, pega o valor do financiamento e guarda. De 7 a 12 anos, né? Claro, dependendo muito dos casos, de vários fatores, em média você consegue comprar um apartamento à vista. Tá? E outro erro, que é um erro que eu falei lá no começo, não vou me estender, mas é comprar um apartamento maior no começo do casamento, né? Porque a família pode crescer ou, como eu já vi em outros casos, porque eu quero receber os meus amigos e esse apartamento tem uma varanda maior, tem uma sala maior,
eu consigo receber os meus amigos. E aí acaba não recebendo os amigos. Agora, nessa época, né, a gente não está recebendo ninguém em casa, mas acaba, por exemplo, quantas vezes por mês você recebe seus amigos em casa? Será que você pegar um apartamento menor e, por exemplo, vou fazer um jantar com os meus amigos, aluga um apartamento com salão de festas, né, para você conseguir alugar o salão de festas simplesmente para ter um jantar qualquer, não precisa fazer uma festa grande. E agora, eu queria falar sobre 5 formas inteligentes de você conquistar a sua casa própria. A primeira é fazer um plano de investimentos, um planejamento de longo prazo. Pensa na sua vida como um todo, não só se você consegue pagar a parcela do financiamento, ou se você consegue pagar ou se, por exemplo, eu estou comprando ali um imóvel para alugar e aquele aluguel vai ser suficiente, né? Ou vai aumentar a minha renda. Pensa, daqui 10 anos, será que eu quero estar nesse imóvel? Esse imóvel ele vai estar 10 anos mais velho, né? Como que vai estar minha família? Será que eu posso ir para outro lugar? Será que eu posso ser promovido? Mudar de cidade, mudar de emprego? Posso ser demitido? E eu estou morando, simplesmente comprei um apartamento para estar perto do trabalho. Então, como eu disse lá no episódio 7, né, investir na sua casa própria é um investimento de longo prazo. Você precisa fazer uma boa simulação, entender quais são os cenários, prós e contras. Né? É um negócio que não é para... Existe um estudo que fala que a maioria dos imóveis, ou a maioria não, mas uma grande parte dos imóveis que são comprados no domingo depois do almoço. Por que acontece? Você foi lá visitar sua família e aí você passou de carro na frente de um stand que está vendendo os imóveis ali. Você fala assim, vou dar só uma passadinha. E você já está querendo comprar, você passa ali, gostou do imóvel, você assina o contrato. Assim, eu já vi diversas pessoas que compraram um imóvel por impulso. E assim, o que eu recomendo é, se você fez isso, você, pelo Código de Defesa do Consumidor, você tem 7 dias para pedir esse dinheiro de volta. Ou anular esse contrato. Então, você pode assinar, mas, na verdade, se você quer assinar, pense um pouco melhor. Né? Não vai assinar e comprar um apartamento por impulso. Pensa no longo prazo. Será que eu quero estar nesse imóvel? Será que é nesse? Será que a gente precisa de um imóvel tão grande? Será que eu preciso agora? Tá? A segunda forma inteligente de você comprar um imóvel é, se você quiser investir esse dinheiro, então você vai pegar uma parte, eu tenho dinheiro para financiar, para pagar a totalidade, você precisa ter o dinheiro para pagar a totalidade do financiamento. Não é usando o FGTS para bater parcela, tá? O que você vai fazer? Então, pega esse mesmo imóvel, faça uma simulação, quanto que ficaria se você comprasse e se você alugasse? Quanto que ficaria de financiamento? Quanto que ficaria de aluguel, tá? E aí tem que ser o mesmo imóvel, porque é um imóvel que você moraria ou que você compraria, tá? Você vai pegar esse imóvel e falar assim, tá bom, vou dar alguns exemplos aqui. Vamos supor que o aluguel seja R$2.000 e o financiamento seja R$4.000. Você tem ali... você tem que pagar o financiamento, vai te sobrar R$2.000 por mês, né? Que é essa diferença entre o financiamento e o valor do aluguel. E se você investir essa diferença de forma boa, investimentos inteligentes, de forma diversificada, em mais ou menos de 7 a 12 anos, 13 anos, você consegue comprar esse mesmo imóvel à vista. Só que aí tem um pulo do gato. Porque esse imóvel ele vai ser zero daqui a 10 anos. Ele não vai ser um imóvel de 12 anos de uso e às vezes você comprar um imóvel velho, que já é velho hoje. Então você vai poder comprar um imóvel no mesmo valor, corrigido pela inflação, e aí, claro que existem simulações para serem feitas e simplificações também, mas é mais ou menos isso, tá? É mais ou menos essa a diferença. Então, se a gente tiver o dinheiro para financiar, vale a pena você alugar como uma estratégia de construção de patrimônio e aí depois você usar isso para comprar esse imóvel à vista. E se você já estiver financiando, né, o que você precisa decidir, tá? Ou se você está pensando em financiar o imóvel, como que a gente faz para decidir? Financio, não financio, o que eu faço? Eu gosto de criar algumas regrinhas, né, ou alguns combinados para eu tomar algumas decisões. Então, o que eu sugiro para vocês é o seguinte, quero financiar.
eu tenho pelo menos 50% da minha reserva de emergência completa. E se eu comprar esse imóvel, eu tenho esse dinheiro para mim, né? Não vou usar, não vou ficar sem reserva nenhuma, eu vou ter pelo menos 50% da minha reserva de emergência. Eu tenho de 20% a 30% do valor do imóvel para dar de entrada, né? Porque isso, 20% é o mínimo para você conseguir fazer um bom financiamento, né? Mas se você tiver um pouco mais, melhor também. E eu consigo pagar essa parcela na totalidade sem usar o FGTS, né? Porque pode ser por algum momento você não tem FGTS, e aí, como é que você vai fazer? Então a gente precisa pensar nisso. E eu consigo investir ao menos 20% da minha renda, além dessa parcela do financiamento, por mais que você pense ou que sinta que esse financiamento ele é um investimento, na verdade ele não é. Ele é construção de patrimônio, como eu falei um pouco anteriormente nesse episódio. Então, assim, se a gente está pensando em construção de patrimônio, a gente também precisa investir. E eu sugiro que você invista 20% da sua renda. E aí a gente precisa ter este dinheiro. Então você vai, ao invés de alugar, você vai pagar o financiamento. Né? Esse é a mudança que tem que ser feita. E existe um risco de você financiar e usar o FGTS, por exemplo. Que é se você ser demitido, o dinheiro já foi usado, você só recebe a multa, né? E aí você não conta com aquele dinheiro, né? Para ter uma reserva maior de respirar, né? Para conseguir suprir esse momento de queda de renda. Tá? Por isso que é a importância de você de você considerar a parcela do financiamento como um gasto e usar uma parte, os 20%, para você investir e você construir mais patrimônio. Tá? Claro, construir patrimônio, investir, ter resultados financeiros e crescer construções de riqueza. Tá? E existe um risco muito grande do financiamento, que é o seguinte, na verdade, não é um risco, mas é uma forma de vender que as pessoas falam assim, não, agora o juros está super barato e eu vou financiar porque vale a pena, né? O Brasil está em crise, os imóveis, né, estão vagos, as pessoas estão querendo vender. Então, seja pela Caixa, pelo Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, qualquer banco que você vai fazer um financiamento, eles vão te vender pelos juros do financiamento. Então, eles vão falar, não, você vai pagar 7%. Você vai pagar 6%. Só que eles vão te cobrar o custo efetivo total. Que aí vai entrar o quê? Entrar impostos, entrar taxas, entrar seguros, entrar, enfim, várias outras coisas dentro desse custo efetivo total. Então, quando você for comparar um financiamento e outro entre bancos, por exemplo, é comparar o custo efetivo total e não só os juros do financiamento. Tá? A quarta forma é você ir em eventos de compra e vendas de imóveis, por exemplo, um feirão da casa própria, né, ou coisa parecida, que existe uma gama de imóveis que estão ali em oferta, né, seja, por exemplo, em imóveis que são as últimas unidades, tá, que o preço ali também precisa levar em consideração os marketings não muito bem feitos, né, mas você pensar nesses eventos de compra, tá? E o quinto ponto é você aproveitar umas oportunidades pela baixa de preço. Eu não vou me alongar muito nesses assuntos, tá? Mas são, por exemplo, você ir lá e comprar um imóvel em leilão, são famílias que estão querendo vender o apartamento rápido, né? Seja porque precisa do dinheiro, seja porque não consegue pagar, né? E o contra desse tipo de aproveitar essas oportunidades é que dá mais trabalho. Aí, claro, você precisa ter mais conhecimento, mais tempo para procurar, né, e conseguir aproveitar essas oportunidades também, tá? Então, assim, para fazer um fechamento, um resumo aqui desse episódio, eu queria falar e deixar uma pergunta simples para vocês refletirem sobre a compra de um imóvel, que é: eu viveria nesse imóvel pelos próximos 10 anos? E aí a gente precisa pensar objetivamente na localização, no tamanho, na quantidade de quartos, nos banheiros, por exemplo, nas comodidades ali, se é um apartamento, se é uma casa, se eu vou precisar reformar, se não. Então a gente precisa pensar nisso também. E refletir sobre as emoções que estão envolvidas, né? Que é aquele sentimento de ter essa segurança. E será que eu quero morar nesse imóvel ou eu estou comprando esse imóvel porque é o que o meu dinheiro dá para pagar?
Porque se você está comprando esse imóvel porque é o dinheiro que dá para pagar, não sei se vale a pena você comprar o imóvel agora. Né? Às vezes vale a pena você investir a diferença, construir patrimônio, construir riqueza, investir, construir mais, né? E você comprar o imóvel depois com mais tranquilidade e com mais clareza de que aquilo é importante para você, tá? E claro, né? Pensar na flexibilidade que, dependendo do momento de vida, pensar nessa flexibilidade que o aluguel te proporciona e, claro, vai te dar essas oportunidades, você vai ter dinheiro, por exemplo, quero comprar um imóvel, mas não é para agora. Quando você encontrar uma oportunidade ou encontrar o apartamento dos sonhos, você vai querer ter dinheiro, né? Então, é melhor você começar a investir agora. Então, é melhor você começar a investir para comprar esse imóvel, né? Ou seja, a diferença entre o financiamento e o aluguel, ou mais um pouco. Então, para que você consiga alcançar esse objetivo mais rápido, tá? E como eu contei naquele casal, né? Que eles tinham cada um imóvel, eles se juntaram e acabaram recebendo uma proposta para ir morar fora do Brasil. E aí, o que acontece com esses imóveis? O imóvel, ele engessa o orçamento. Porque, por mais que você esteja pagando ali, né? Às vezes, você está sozinho, está comprando um imóvel, aí você conhece outra pessoa que também está pagando um imóvel, os dois estão... E aí, a gente vai morar onde, né? E aí, a gente precisa pagar os dois. Será que acontece? Tá? E existe um negócio, um conceito chamado o efeito dominó dos gastos invisíveis. Porque quando as pessoas vão comprar alguma coisa, seja um imóvel, celular, qualquer coisa, elas pensam simplesmente se elas vão conseguir pagar a parcela, né? Mas não pensam nos custos que estão envolvidos. E a gente precisa pensar, por exemplo, um imóvel maior vai ter um custo maior, seja de limpeza, porque antes eu conseguia limpar sozinho, agora eu vou precisar de uma diarista que vai vir aqui 2, 3 vezes, eu vou ter que contratar uma empregada para ficar aqui todos os dias, eu vou precisar... o pãozinho da padaria fica mais caro, o mercado fica mais caro, a vizinhança é mais cara, né? Os seus vizinhos também têm outro estilo de vida. A vida muda, né? Quando a gente pensa nesse imóvel. E esse efeito dominó de custos invisíveis é muito importante, precisa ser levado em consideração. Então, vale a pena, às vezes, você tentar, seja ficar perto daquele apartamento que você quer comprar, né? Seja num hotel, seja num aluguel, por exemplo, ver se aquele bairro você gosta, se é um bairro legal, porque às vezes a gente acha que outro bairro é legal, mas não é tão legal assim, né? Ou ele fica longe, né? E você acaba comprando e não sabe se aquilo vai ser bom, tá? Por exemplo, perto da casa da minha mãe, a gente tava passando hoje, eu fui visitar ela com a minha filha e minha esposa, e na rua da minha mãe, em um quarteirão, estavam construindo 7 prédios. E aí, né? Era um lugar tão tranquilo quando eu vivi lá de criança que eu jogava futebol na rua. Hoje tem 7 prédios em um quarteirão sendo construídos, já tem vários. Então, o trânsito vai ficar muito ruim. Bom, e se vocês gostaram desse episódio e desse podcast, eu gravei uma super aula extra que é a minha Masterclass Casa Própria, os números e as emoções envolvidas. Então, se você tem ou você conhece alguém que quer sair do aluguel e conquistar o sonho da casa própria, junto com esse episódio, né, eu acabei de lançar essa aula te ensinando tudo o que você precisa saber para alcançar esse desejo e uma complementação desse podcast também. E nessa aula você vai descobrir como avaliar essa decisão de longo prazo, como fazer esse planejamento, né? Por quê? Quais são os benefícios de você ter um imóvel? São 5 benefícios de você ter um imóvel. Por que ele é bom para o seu sucesso financeiro? Como usar isso a seu favor na construção de riqueza? Tá? Quando que alugar faz mais sentido? Quando comprar faz mais sentido? E claro, algumas estratégias práticas de compra, seja financiando ou investindo seu dinheiro. E para que tudo isso se torne um sonho e não um pesadelo na sua vida. Tá? E junto com essa aula eu deixo um exercício prático. Essa aula, antigamente, ela estava sendo vendida por R$297, tá? Que já é barato, perto da economia que você vai ter dentro de um financiamento, por exemplo. Se eu cobrasse R$2.000, já valeria a pena, porque você vai economizar os juros do financiamento, tá? Seja ou melhorando seus investimentos para conseguir chegar lá mais rápido. E para todo mundo que está me ouvindo aqui nesse podcast, eu vou fazer
um desconto super especial, que é praticamente um presente de mãe. Dá para parcelar em 5 vezes, pagar no boleto. Se você não gostar, tem 7 dias de garantia. É só me mandar um e-mail que eu devolvo o seu dinheiro, tá? E um bônus, que é só para quem está me ouvindo aqui no podcast, é que eu vou dar uma mentoria individual online de 90 minutos comigo, né, numa sala fechada virtual, né? A gente vai ligar a câmera, conversar e você vai poder tirar suas dúvidas mais íntimas, tá? Para ter esse bônus, simplesmente você entrando pelo link finançaspara2.com/casa, tá? Então, finançaspara2.com/casa e aproveitar essa oportunidade. E eu não sei, eu realmente não sei até quando que eu vou deixar essa oportunidade no ar. Então, repetindo aqui, vá agora lá em finançaspara2.com/casa, aproveite essa oportunidade e me manda uma mensagem assim que você comprar essa aula, que eu vou entrar em contato com você e a gente vai fechar o melhor horário para você, para a gente fechar essa primeira conversa gratuitamente, né? Tô dando de bônus para todo mundo que comprar essa aula e entrar nesse curso de comprar uma casa própria. E é uma complementação e, claro, um carinho que eu tenho para todas as pessoas que estão participando e que estão aqui comigo nesse podcast, tá? Então vá lá agora em finançaspara2.com/casa. Eu recebi algumas perguntas das pessoas que me mandaram, né? Eu vou responder isso agora, tá? Com relação a comprar, alugar, será que é melhor financiamento? Como avaliar isso? Eu tenho tudo lá na aula, tá? Mais coisas lá na aula também, mas para a gente pensar como avaliar o melhor financiamento para a gente comprar a nossa casa. Eu não sei se você sabe como que é o cálculo do financiamento, mas existem principalmente 2 tipos. O primeiro é o price, o segundo é o saque. O price são pagamentos uniformes, ou seja, pagamentos constantes. Ele é feito mais para proteger a pessoa que está oferecendo aquele empréstimo, o banco, o comerciante. Tá? Então, a gente sempre precisa ver o custo efetivo total, tá? De qualquer empréstimo, qualquer financiamento que a gente está fazendo. E o segundo é o sistema de amortização constante, que ele é mais fácil de calcular e de entender. Tá? O SAC, que é o sistema de amortização constante, é o que é o mais famoso quando a gente está pensando em comprar um imóvel, né? Porque aquela que as parcelas vão diminuindo, tá? E o price não, a parcela fica igual. Se você quiser financiar um carro, pegar um empréstimo, provavelmente você vai pegar no cálculo do price, tá? Então, essas são as 2 formas de você financiar, seja um imóvel, né? É claro que acho que muito difícil aqui no Brasil você conseguir encontrar um imóvel financiado pelo price, não conheço, né? Ou não estou lembrando, na verdade, mas deve existir, pode existir, tá? E a diferença depende muito do prazo, tá? Do que acontece, mas você acaba pagando menos juros. Quando o prazo é muito longo, você acaba pagando menos juros também no saque, tá? Ou seja, por isso que eles fazem essa parcela diminuindo, tá? Menos juros no total, porque no começo é 80% juros, 20% amortização e depois esses juros vão caindo, por isso que a parcela cai, tá? E outra pessoa mandou, ela falou assim: o meu maior desafio é vender a minha casa. É difícil, né? Eu comentei um pouquinho sobre essa dificuldade e o que acontece? Primeiro, a gente precisa pensar que um imóvel ele é um ativo sem liquidez. A gente não consegue vender amanhã, né? Se a gente quiser vender amanhã, a gente tem que abaixar o preço. E aí tem que ver o quanto que a gente está disposto a negociar ou abrir mão de algum, seja um resultado financeiro, ou até um preço que esteja fora de mercado, né? Eu já vi, por exemplo, pessoas que queriam vender uma casa por 900 mil, ou um apartamento por 900 mil e não valia nem 650. Então, assim, não vai conseguir vender, né? E aí recebeu uma proposta de 700, mas não vendeu porque queria vender por 900 mil. Então, você fica meio numa saia justa, né? Tem uma pergunta aqui. Comprei meu apartamento na planta, ele ficou pronto e estou tendo que pegar empréstimo para reformar, pagando o aluguel mais o financiamento, mais a obra. Como organizar as contas para pagar tudo? Bom, acho que isso daria um episódio inteiro, né? Mas eu acho que a primeira coisa que precisa fazer é a gente olhar, sair um pouco do furacão, e é muito difícil isso, por isso que ter um profissional ajudando é bom, né? Para tirar essa visão fora, ter uma visão fora do furacão, né? E olhar assim,
não necessariamente a gente precisa começar cortando gastos. Nesse caso, talvez seja preciso cortar alguns gastos e às vezes chegar em gastos importantes. E aí eu falo, né? Sempre quando a gente pensa em cortar gastos ou melhorar o nosso orçamento ou administrar nossas contas para pagar tudo isso ao mesmo tempo, a gente tem duas formas de melhorar. Primeiro é aumentando a nossa renda ou se esforçando para criar uma reserva e conseguir organizar tudo isso. E outra é cortando gastos. E o melhor dos mundos é fazendo os dois. Às vezes, é muito difícil a gente conseguir arranjar um segundo emprego, ter um projeto empreendedor que vai dar resultado no curto prazo. Então, começar a pensar em formas de aumentar essa renda, porque essa situação, né, de pagando um aluguel, financiamento, mais a obra, e não está conseguindo pagar tudo, está tendo que pegar empréstimo, é um caminho para o insucesso, né? Um caminho para a falência ali, né? Porque está no começo do financiamento, ainda está pagando aluguel, está na obra, pode ser que dê errado esse negócio. Então, é olhar a vida como um todo, né? Às vezes dar um passo para trás, ou 2 passos para trás, para você conseguir dar 3, 4, 5 passos para frente depois. Né? Então, olhar essa situação como um todo, né? E dar esses passos para trás e depois dar um passo para frente. E aceitar, é muito difícil a situação, né? É muito difícil, frustrante, né? Eu senti isso na pele, né? Quando eu tive que vender um apartamento financiado. Então, não é legal, né? Porque você não consegue pagar. E aí você tem que vender, vende por menos. Não é uma coisa tão legal assim. Bom, se eu pudesse fechar aqui, deixar um ensinamento para vocês, é pensar nessa questão da flexibilidade que o aluguel te traz. Então, você pensar que o aluguel ele pode te trazer uma tranquilidade maior, te deixar um pouco mais flexível no começo para aproveitar uma oportunidade, os momentos atuais e depois, né, você conquistar esse sonho. Porque quanto antes você começa a investir, mais juros compostos vão trabalhando para você. Né? E aí, quando eu falei daquela história do apartamento, a gente morou naquele apartamento financiado, ele tinha 33 metros. E assim, 33 metros, a gente uma hora teria que vender mesmo, né? Porque a família ia ter que crescer. Mas a gente teve que vender por outro motivo. Porque naquele momento a gente ainda não estava planejando ter a Julinha. E foi bem difícil, né? Principalmente conversar com a esposa, a gente ter essa decisão de vender e essa frustração de não conseguir pagar o negócio. Aí a gente foi morar de aluguel, né? Hoje eu moro de aluguel, a gente foi morar num apartamento de 45 metros quadrados, de um quarto, que aí a gente já conseguia ter pelo menos uma privacidade, né? Porque no de 33 não tinha nenhum quarto, era um quadrado. A privacidade que a gente tinha que ir no banheiro ou sair de casa, né? Ficar no prédio. Mas foi legal, né? Foi uma experiência boa também. E a gente moramos nesse apartamento, depois agora a gente está nesse agora, né? Que ele já tem tem 2 quartos, a gente já consegue ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, num determinado momento, e principalmente no início da carreira, alugar não é um mau negócio. Ou, se você está começando a se organizar, alugar não é um mau negócio. Ele vai te dar essa flexibilidade, ele vai te permitir errar. Errar até no imóvel que eu tô morando. Né? Porque às vezes você compra um imóvel e tá tudo quebrado, né? Enfim, tem que fazer várias obras, né? E toda vez que a gente pensa, é um processo de degustação da vida, né? Alugar, se a gente está pensando em mais entender, né? Se a gente está pensando naquela questão mais espiritual, de que a gente está aqui nesse mundo de passagem, nada é nosso, então melhor que a gente faça com que esse tempo de passagem seja muito melhor, né? E esse aluguel ele permite dar essa flexibilidade maior na nossa vida, tá? Bom, a Alessandra Borges falou o seguinte: qual investimento fazer para construir em 5 anos? Mensalmente, né, durante o prazo de 5 anos. Então ela quer investir mensalmente para construir um patrimônio ou construir uma casa em 5 anos, ou comprar uma casa em 5 anos. Então é o seguinte, para você conseguir ter um dinheiro, né, 5 anos, quando a gente pensa em investimento, a gente pensa o seguinte: a gente nunca investe pensando na rentabilidade, a gente investe pensando no objetivo e a gente usa a rentabilidade
para chegar nesse objetivo mais rápido. Se o objetivo é daqui 5 anos, ele não é um objetivo de longo prazo. Então, a maior parte desse dinheiro, desse valor, montante total que você quer chegar, ele vai vir de um esforço de poupança. Tá? Por que isso? Vamos supor que você colocou grande parte do seu patrimônio na Bolsa de Valores. Né? É um ótimo investimento. Só que se a gente está pensando para 10 anos, 15 anos, tá? Não para 5 anos. Então, para 5 anos, a gente não pensa em investimentos arriscados. Porque pode ser que aconteça qualquer coisa. Né? E principalmente, por exemplo, tendo um objetivo específico de 5 anos. E aí a gente precisa pensar o seguinte, eu tenho um objetivo que é 5 anos, mas é 5 anos exatamente 2025 ou é de 5 a 10? Porque se for uma faixa maior, você consegue colocar ativos mais arriscados, né? E aí pode ter uma parte em bolsa, uma parte em fundos imobiliários, dependendo muito do seu perfil de investidor, dependendo de vários outros fatores, né? Por isso que é legal, e se você tiver a oportunidade, comprar lá a aula, né, em finançaspara2.com/casa, e a gente marca uma conversa para eu te ajudar mais específico. Mas é o seguinte, quando a gente pensa em objetivo de 5 anos, não é um objetivo de longo prazo, é um objetivo de médio prazo. Você consegue colocar, por exemplo, em alguns CDBs sem liquidez, que vai te dar uma rentabilidade maior, né? Num tesouro, seja um tesouro IPCA, um prefixado, que vai te dar... Só que aí você tem que alinhar o vencimento desse investimento com o prazo que você tem. Né? A gente não pensa em investir pensando na rentabilidade, a gente investe pensando no objetivo. Então, assim, comprar um terreno para depois você construir uma casa, seria legal se você comprasse o terreno e já tivesse dinheiro para construir a casa. Eu não sei quanto de que você... Aí a gente precisa saber o seguinte, quanto dinheiro eu tenho hoje, quanto que eu consigo investir mensalmente e quanto que eu preciso lá na frente fazer essa simulação. Eu posso te ajudar, depois me manda uma mensagem lá em @finançaspara2, eu te ajudo, a gente conversa um pouquinho mais. Né? Claro, não vou te dar uma consultoria pela mensagem de WhatsApp, mas é assim. Então, pensando em resumo, né? Pensando em 5 anos, não dá para fugir muito de renda fixa. No máximo, alguma coisa em um fundo multimercado, alguma coisa em um CDB mais sem liquidez, por exemplo, que você vai comprar ali para 3, 4 anos, e aí você conseguir ter essa rentabilidade um pouco melhor. Tá? Mas a maior parte vai ser de esforço de poupança. E aí é pensar como que a minha família consegue, seja trabalhar um pouco mais, né, ter uma renda extra para conseguir juntar esse dinheiro, tá? E o tema do próximo episódio vai ser infidelidade financeira, como eliminar 93% das brigas sobre dinheiro. Porque é o seguinte, 93% das brigas acontecem porque o outro se sente ofendido com a forma com que a gente fala. E 7% é porque a gente está sendo realmente agressivo. Na maioria das vezes, a briga acontece porque a gente fala uma coisa, a outra pessoa entende uma coisa totalmente diferente e aí a gente acaba brigando. E os casais, eles demoram, em média, 6 anos para procurar ajuda depois que um problema começa. E esse problema ele não começa grande, ele começa pequeno, com pequenas brincadeirinhas que parece que são inocentes e elas vão crescendo e crescendo e crescendo e chega um momento que estoura e a gente precisa de ajuda. E são 6 anos, assim, um problema que está há 6 anos para ser resolvido não é uma coisa tão rápida. Então, não é o dinheiro que faz a gente brigar, mas é a forma com que a gente se comunica. E eu vou fazer aqui uma verdadeira anatomia de uma briga financeira, desde o começo e todos os pontos para que você elimine 93% de todas as brigas sobre dinheiro, tá? Então, para você participar, é muito fácil, é só você... ela vai acontecer na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, vai ser no dia 15 de dezembro, e nessa aula você vai entender ponto a ponto, né, o que você precisa fazer para nunca mais, ou eliminar grande parte dos problemas e das brigas financeiras. Para participar é muito fácil, e para todo mundo que está me vendo ou me ouvindo aqui nesse podcast, vá agora lá em finançaspara2.com/aulas e deixe seu contato, você vai receber uma pesquisa
e o resultado e a resposta dessa pesquisa é o que eu uso para trazer como novos temas aqui desse episódio, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e se animado com a conversa de hoje, né? Eu tive algumas perguntas, algumas interações, que é muito legal quando isso acontece. Esse assunto pode ser muito novo para você, ter gerado algumas dúvidas. E, se você está ao vivo, manda uma mensagem aqui dizendo o que você achou, ou me manda uma mensagem em Finanças para Dois, em @finançaspara2 lá no Instagram, que eu vou adorar poder compartilhar as experiências e os maiores aprendizados que vocês tiveram. Tá? E se você ainda não fez isso, eu gostaria de te convidar para se inscrever nesse podcast. Você vai receber toda semana informações práticas para construir uma vida mais rica de verdade. É de graça, é só você ir agora lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou qualquer plataforma e procurar por Podcast Finanças para Dois, ou Ricardo Fiorelli, que é o meu nome, ou ir lá no site finançaspara2.com/034. Eu convido também vocês deixarem uma avaliação no Apple Podcasts ou no Spotify, me contando qual foi o seu assunto preferido por aqui. Todos os links e informações que eu comentei na aula de hoje estão na descrição desse episódio ou no site finançaspara2.com/034. Enquanto isso, a Natália Oliveira falando, amei sua live, muito legal, muito obrigado, Natália. E se você tem ou conhece alguém que quer sair do aluguel e conquistar o sonho da casa própria, eu acabei de disponibilizar uma super aula te ensinando tudo que você precisa saber para alcançar esse desejo. E você vai descobrir como avaliar para tomar essa decisão de longo prazo, por que o imóvel ele é bom para o seu sucesso financeiro e como usar esse imóvel para trazer mais motivação para você investir, quando alugar faz mais sentido e quando comprar faz mais sentido, e algumas estratégias de compra na prática, seja você financiando ou investindo o seu dinheiro. E como para tudo isso, né, não virar um pesadelo e tornar esse sonho mais prazeroso e uma conquista. E ainda eu incluí, junto com essa aula, um exercício prático para você preencher e tirar todas as suas dúvidas. Comparado com a economia de anos pagando os juros do financiamento, eu estou liberando essa aula por um desconto super especial, é praticamente um presente de mãe, e ainda dá para parcelar 5 vezes, pagar no boleto. Se você não gostar, tem 7 dias de garantia blindada de satisfação ou seu dinheiro de volta. E para todo mundo que estiver ao vivo e todo mundo que estiver ouvindo esse podcast, eu vou dar esse bônus, né? É só você ir lá no site finançaspara2.com/casa. Se você adquirir essa aula, você vai ganhar de brinde. Não está em nenhum lugar, somente para quem está me ouvindo aqui no podcast. Eu vou dar uma mentoria individual de 90 minutos. Então, a gente vai sentar numa sala virtual, né? Ligando a câmera, eu e você, e a sua família, para a gente tirar e eu poder ajudar você a investir melhor, seja porque você tem medo de investir, quer administrar melhor o seu dinheiro, saber gerenciar as contas da casa, preciso conta conjunta, conta separada, né? Aonde que eu invisto, por exemplo, onde que eu coloco o meu dinheiro, o que que eu faço? Como eu tenho esse desafio, o que que eu vou fazer? Então, a gente vai conversar tudo sobre isso. E para todo mundo, então, fica aqui o meu muito obrigado, né? Vá lá em finançaspara2.com/casa e aproveite essa oportunidade.